O bebê chora, o bebê se irrita, o bebê se contorce para fazer cocô, o bebê faz força e fica vermelho. Nada disso indica cólica, isso indica estar vivo. O cocô é um grande sinal, é um grande amigo dos pais. Não é à toa que os pais amam cocô, né? E a gente também, pediatra. Amam mandar foto de cocô. Mandar foto de cocô, porque o cocô realmente diz muito pra gente. Olá, sejam muito bem-vindos ao Cuidado e Criança. Estamos aqui com a doutora Marrissan Salles. Tudo bem? Vamos lá tirar dúvidas hoje sobre uma dúvida muito comum, um tema super relevante que deixa todo mundo, né, enlouquecido, né? Principalmente nos primeiros meses de vida do bebê, que é o tema das cólicas, né? É um tema super sensível, literalmente. Doutora, quando começa aquele chororô incessante, normalmente à noite, não tem família que não se preocupe, que fique preocupado, né? É comum que os bebês tenham cólicas, principalmente os recém-nascidos? É comum que exista um desconforto intestinal, abdominal, sim. Só que aí a gente entra num tema delicado, como você mesmo falou, né? Das definições das coisas. Claro que essas são doenças funcionais do recém-nascido, doenças funcionais do sistema gastrointestinal. Então, as definições não são 100% exatas, porém, a gente tem alguns indícios de se a gente está lidando com uma entidade ou com outra. A cólica do lactente, a gente pode encarar, hoje em dia, como uma doença, né? Porque sempre a gente soube que o bebê, principalmente até os 3 meses, tem uma maturidade do sistema nervoso intestinal. Então, ele tem contrações, né, que geram essas cólicas intestinais, que geram dor. Antigamente, a gente considerava normal. É somente uma questão do amadurecimento, do desenvolvimento gastrointestinal. À medida que os meses forem passando, a criança vai adquirindo a maturidade desse eixo nervoso, né, entérico do intestino, e vai melhorando. Realmente tem um componente de maturidade intestinal, sim, que a criança ainda faz umas contrações mais vigorosas do que o necessário, ou deixa de fazer uma contração intestinal eficaz, então gera aquele desconforto, aquele dor, aquele incômodo. Mas hoje a gente sabe que, além dessa questão de ter uma maturidade intestinal, a cólica muitas vezes está associada com inflamação intestinal. E como inflamação intestinal? Muitas vezes pela alimentação da mãe, pelas proteínas intactas da dieta. Então, a mãe come alimentos que têm proteínas mal digeridas, que ela não consegue fazer uma digestão adequada, proteínas mal digeridas. Geralmente proteínas de difícil digestão. Então, glúten, a caseína do leite de vaca. Então, se as mães têm uma dieta rica em proteínas de difícil digestão, como a caseína do leite de vaca, como o glúten presente no trigo, dos pães que a gente come, dos bolos, das bolachas, e a mãe não tem uma desbiose intestinal, um intestino que não está conseguindo fazer uma digestão legal, essas proteínas mal digeridas chegam no bebê, que também vai gerar intolerâncias e alergias, né? Então, a criança, muitas vezes, tem uma alteração inflamatória intestinal. Então, a gente sabe que não é só um problema de maturidade intestinal, é um problema de inflamação. E todos os bebês têm isso? Não. Então, a cólica, a gente tem que ter desmistificar o conceito da cólica, que não são todos os bebês que têm cólica. Pelo contrário, a menor parte dos bebês tem cólica, porque cólica é a imaturidade intestinal associado muitas vezes, boa parte das vezes, a uma inflamação intestinal. Como que as famílias podem diferenciar o que é uma cólica mesmo e o que pode ser também uma irritabilidade, às vezes por questões de sono, enfim. Como é que a família consegue diferenciar uma cólica mesmo, de verdade, com uma irritabilidade por algum outro motivo externo? É comum que o bebê chore muito, né, quando ele é pequenininho, né? Primeiro mês, segundo mês, a criança está se adaptando à vida em família, aos sons, à rotina. Às vezes, você está conhecendo essa criança gosta de dormir de dia num lugar mais escurinho, num lugar mais claro. Então, a gente está conhecendo essa criança. Então, é normal que essa criança chore mais, tenha mais necessidade do pai e da mãe.
O que a gente precisa ver para diferenciar, principalmente, é que a cólica é uma situação um pouco mais grave. É uma criança que chora muito, né? Que é uma criança irritada. Às vezes os pais falam, doutora, ele chora muito. Mas espera aí, seu filho ao longo do dia, ele é uma criança irritada? É aquela criança que está sempre irritada, agitada, sofrendo, tudo é difícil, você põe no peito, ele briga com o peito, não quer mamar, quem dá fórmula, você dá, ele não quer, ele rejeita a princípio a fórmula, ele tá com cocô ruim, né? Que o cocô, ele vai modificar. O cocô é um grande sinal, é um grande amigo dos pais. Não é à toa que os pais amam cocô, né? E a gente também, pediatra. Amam mandar foto de cocô. Mandar foto de cocô. Porque o cocô realmente diz muito pra gente. Claro, nos primeiros 15 dias, esse cocô tá em mudança. Primeiro é o mecônio, que é aquele cocô mais escuro, mais espesso, mais preto, e vai modificando, fica mais esverdeado e vai ficando mais amareladinho, né? Então, uma criança um pouquinho mais velha, de 1 mês, a gente espera que tenha um cocôzinho um pouquinho mais amarelado, mais pastoso. A gente não quer um cocô super verde, um cocô que parece uma geleia, né? Com raginhas de sangue, aquele cocô com aqueles vermelhinhos que você fica na dúvida se é sangue ou não. Aquele cocô com muco, com catarro, que você abre a fralda e você vê aquele catarro. Parecendo uns vermezinhos, assim, o catarro. Então, a gente não quer um cocô desse. Um cocô desse aliado, né, a uma criança muito irritada, que não relaxa, né? É uma criança que não consegue tirar cochilos de dia adequadamente, relaxantes. E com isso, de madrugada, vive acordando o tempo inteiro, dá o peito, não acalma. É uma criança que muitas vezes ganha pouco peso ou não ganha peso. Então, assim, a cólica é uma entidade um pouco mais grave. Então, se seu bebê chora o tempo inteiro, é uma criança um pouquinho mais magra, não é gordinha que nem os pares, né? Não ganha tanto peso, tá sempre chorando, sempre irritado, tudo incomoda. Você não consegue fazer um tummy time com essa criança, não consegue colocar no tapetinho com 2 meses, não consegue colocar de bruço, porque a criança chora, se contorce o tempo inteiro. É uma criança irritada. É bom investigar. É bom investigar, porque provavelmente se trata de cólica. E quando... uma coisa que é interessante até, às vezes quando alguma amiga me pergunta... poxa, todo dia às 6 da tarde ele começa a chorar. Poxa, a cólica não tem horário, né? Antigamente a gente tinha essa noção de que a cólica era muito mais comum no final da tarde, né? Mas os conceitos atuais nos mostram que não. Às vezes são outras coisas, né? Pode ser o sono mesmo. O próprio sono. A criança não está tirando sonecas adequadas, os pais não estão conseguindo identificar aquele intervalo de sono, então deixa a criança passar da hora. Como a gente já conversou em outro episódio, a criança passa do momento ideal para dormir e aí ela fica irritada, brigando com sono. Como é que está essa rotina dessa família? Então, assim, existe uma série de coisas para a gente avaliar, mas é importante, assim, falando de maneira prática, a gente tem uma noção. O bebê chora, o bebê se irrita, o bebê se contorce para fazer cocô, o bebê faz força e fica vermelho. Nada disso indica cólica. Isso indica estar vivo, né? Eu sempre brinco com os pacientes que, assim, isso indica estar vivo. Então, a criança, para fazer cocô, ela faz força, ela fica vermelho, ela tá dormindo, de repente ela fica fazendo força, se contorce, chora, eventualmente, por algum desconforto ou porque está se adaptando ao ambiente familiar. Mas situações pontuais não definem que a criança tem cólica. Por isso que as pessoas ficam, todo mundo tem cólica, né? E não, a cólica é uma entidade mais séria, né? Pode ser só irritabilidade mesmo. Irritabilidade, a questão do sono, que a gente sempre tem que verificar. A questão dos gases, bebê se incomoda muito com gases. E todo bebê tem, isso todo bebê tem. Dificuldade de soltar gases. Pensa, você é uma bolotinha, pequenininho, e tá comendo pela primeira vez. As primeiras vezes você tá recebendo o leite materno ou fórmula, você tá recebendo alimentação e tá tendo que fazer a digestão. Seu intestino não tá pronto ainda. Não tem bactéria intestinal, porque tudo isso ajuda na nossa digestão. Nossas enzimas digestivas que a gente produz, que o bebê não produz ainda. A flora intestinal, nossas bactérias intestinais ajudam a gente muito na nossa digestão. E o bebê não tem ainda, ele está formando. Então, ele chega aquela comida no intestino dele, ele está começando ainda a aprender, tipo, caiu aquela comida ali, tipo, oi, o que é isso? Chegou uma coisa na minha barriga aqui, tá borbulhando, o que é isso? Normal. E começa a produzir gases. E a barriga começa a crescer. E ele, opa! E ele tem aquela barriga mole.
Então, ele não consegue fazer a prensa abdominal para soltar o punzinho. Não aprendeu ainda Não também. aprendeu. A criança vai ter a habilidade de fazer força e soltar o pum. Mas na fase que ele é bebê, até uns 3 meses, ele ainda não sabe direito soltar pum. O pum sai meio que... Encheu e sai. Não tem mais pra onde ir. Não tem mais pra onde ir, aí é que sai. Então, o bebê fica, aquela barriga vai crescendo, aquilo dá um desconforto. Quem já teve situação de ter muitos gases, sabe. Tem gente que já achou que estava infartando por causa de gases. Porque os gases ficam ali, ó, apertando tudo, dá aquelas pontadas, e você não consegue soltar, o bebê tem aquela barriga enorme e não consegue fazer a prensa abdominal para soltar o pum. E outra, ele tá sempre deitado. Agora que a gente tem orientado as famílias, né, a deixar o bebê em outras posições e fazer exercícios para soltar, né? Você que já fez cesárea, por exemplo, ou alguma cirurgia por vídeo, laparoscopia, que injeta o gás na barriga, você fica com muitos gases. O que o médico te fala no outro dia? Ande bastante para eliminar os gases. O bebê não pode andar. Então, como é que ele vai eliminar? Então, o bebê fica com aquela barriga mais mole, não consegue fazer a força certa para soltar os gases. O ânus é bem fechadinho, o tônus do ânus é bem fechadinho. Então, junta o ânus fechadinho com a barriga meio mole. Ele tá sempre deitado, não consegue andar e tá começando a digestão. Então, a barriga vai ficando cheia de gases. Aí óbvio. Pronto, virou uma bexiguinha, tadinha. E aí vai ter momentos que tá com mais gases. Aí fala, mas acabou de comer e tá. Claro, é agora que tá produzindo os gases. Então, nesses primeiros 3 meses, o bebê vai ter choro e desconforto, incômodo. A grande maioria deles secundário aos gases. É aquela questão que o bebê tá... meu bebê chora muito. Mas peraí, você põe no peito, melhora? Melhora. Você faz uma massagem nessa barriguinha, põe uma bolsinha de água quente, levanta as perninhas, ele solta um pum, melhora? Melhora. Então, não é cólica. A gente tá lidando com a situação de gases, né? À medida que ele for crescendo, ele vai aprendendo a soltar. Mas até lá, como é que a gente vai ajudar? É entender que ele não faz a prensa. Então, ele vai contorcer o corpinho todo para soltar. Você fala, nossa, ele tá se contorcendo todo. Por que será que ele tá se contorcendo todo? Para tentar empurrar o gás, já que ele não consegue fazer a força na barriga. E como é que faz, assim, tem esses 2 casos, né? Tem a questão da cólica, que a gente precisa descobrir qual que é o motivo, o que está causando. Isso. Durante a crise de uma cólica comprovada, né? Uma cólica mesmo. Tem alguma forma de aliviar esse desconforto intestinal? Lógico, tem que tratar a causa. Mas durante uma crise, o que pode ser feito? É difícil. Então, é isso que eu ia falar, porque eu acho que é complicado. Porque difícil. sobre os gases, você já está dando algumas dicas aí Isso. do que fazer. Mas com relação à cólica, não tem muita dica, né? Com relação à cólica é difícil realmente, porque a gente sabe que o uso comum de medicamentos comuns, como dipirona, paracetamol, não ajudam. E a gente não quer medicar crianças tão pequenas, né? Os medicamentos, eles são seguros, mas não é o ideal. A gente não quer usar medicamento para essa criança imatura. A gente tem, assim, primeiro que a gente usa também, a gente tenta usar as técnicas dos gases para tentar aliviar a massagem, a mesma técnica, massagens, né, banhos de balde ou furô ajudam muito, que ajuda a criança a relaxar. Então, pensa assim, a gente quando tá com cólica menstrual, a gente toma aquele banho quente, aquele chuveirada nas costas de água quente, alivia. Então, vai ter muito desses métodos. É você dar o banho de balde, mergulhar o corpinho da criança numa aguinha morninha. A posição também ajuda, né? A posição, ficar ficar com a de bruço. cruzadinha, em pezinho, Isso. ajuda pra caramba. Ajuda. Que nem a gente, quando tá com cólica, a gente não faz posição fetal. Então, também deixar as perninhas do bebê pra cima, colocar de bruço ajuda, o ninar, o som, de barriguinha pra baixo. O ninar de barriguinha para baixo, o banhozinho de ofurô ajuda, a massagem abdominal. E a gente tem alguns medicamentos mais naturais que a gente pode usar, que ajudam bastante, né? Mas é importante ter o acompanhamento de um pediatra. E tem alguns medicamentos bem legais que a gente pode usar, né? Então, no caso de cólica mesmo, aí exige um tratamento mais aprofundado, né? Então, eu geralmente vejo a alimentação dessa criança, independente de fórmula leite materno, orientação da alimentação da mãe, tirar os alérgenos principais, as proteínas de difícil digestão, tratar o intestino dessa mãe. Porque se eu tô com a mãe que chega para mim, meu filho tem cólica, e a mãe come mal, come porcaria. Ou então a mãe, como é que é o seu ritmo intestinal, mãe? Eu só faço cocô de 4 em 4 dias, sempre é duro, é horrível. Não tem como essa mãe que não está fazendo a digestão legal querer que o filho esteja com a digestão legal.
A gente sabe que o leite materno é isso, gente, é transferência. Então, eu preciso tratar essa mãe, eu preciso tratar o intestino dessa mãe, melhorar a alimentação dessa mãe, tirar as toxinas, as tóxicos dessa mãe, tirar medicamentos desnecessários, fazer essa mãe comer melhor, mais fibra, probiótico, para ela começar a ir no banheiro. E é incrível, a mãe começa a ir no banheiro bonitinho, começa a se sentir melhor, começa a ter menos gases, né? E o bebê vai sentir melhorando. O bebê vai melhorando. Então, tirar os alérgenos. Pode ser uma alergia alimentar, pode ser só uma intolerância, mas a gente tem que tratar essa mãe. Ou tratar a criança com uma fórmula especial, que seja mais digestiva, mais hidrolisada, né, que a gente chama, com proteína. Toda fórmula, gente, é leite de vaca. Qualquer fórmula. Mas pode ser uma fórmula com a proteína, que é a caseína inteira, ou a caseína quebradinha. Tem vários tipos. Então, a gente tem que tratar isso. Tratar a alimentação da mãe, ver o tipo de fórmula que a criança vai tomar, usar probiótico para ajudar na maturação intestinal. Alguns medicamentos naturais ajudam muito. Usar chá não é uma opção. Tá? É muito comum, né? Dá um chazinho de camomila para ele que melhora. Muito, muito comum. Então, a gente sabe que o risco existe de uma hepatite, por exemplo, medicamentosa, decorrente de um extrato de planta puro. É incomum? É. Mas a gente pode ser o sorteado, né? Melhor não arriscar, Melhor não arriscar. Então, a gente não usa não usa chá. Tudo que não for padronizado, a gente não usa. Então, existem medicamentos naturais à base de fitoterapia, mas coisas padronizadas que a gente estudou e viu que não dá problema. O chá é variável, a gente não sabe quanto está colocando de água, quanto está colocando de extrato de planta, então a gente evita dar. Pelo menos até os 6 meses a gente não dá nada disso. Então, o tratamento da cólica consiste nisso, medidas assim de relaxamento da criança, né? O ambiente de casa, o estresse de casa ficar melhor. Por isso que é importante também ter esse apoio do pediatra, porque é nesse momento que eu falo para as mães, calma, nessas horas me liga que eu vou te ajudar a respirar fundo, respira fundo. Algumas mães me ligam, é muito legal. Elas falam, respira fundo, calma, vai tomar um banho, dá para o pai, vai tomar um banho, respira, para você aprender a lidar com o choro do seu filho. Porque o bebê pequeno, você sabe, se é mãe de 2, tudo é urgente para ele. Então, independente de ser cólico ou não, respira. Ele vai gritar e você vai ficar contaminado com aquele sentimento, né, de desespero. Então, é você se acalmar, diminuir o estresse da casa onde a criança vive, né? E avaliar, primeiro, esse tratamento todo da mãe e da criança, o intestino, probiótico, alimentação materna. Diminuir os estressores da família e usar essas medidas comportamentais. E alguns medicamentos naturais que a gente tem algumas opções que ajudam bastante. Uns ajudam mais crianças. Eu gosto muito de homeopatia também. Então, eu uso bastante para ajudar, né, no processo. São muitas opções, né? São muitas opções. Isso que é importante entender esse contexto inteiro, esse contexto todo. Entender se é cólica mesmo, se são gases, se é sono, estresse, ambiente, enfim, para deixar essa criança mais confortável. Então, são uma série de fatores. Eu acho que deu para a gente dar um panorama bem interessante com relação a esse tema de cólicas, né? Nós vamos voltar com um outro programa em breve só sobre alimentação da mãe. Isso aí. O que passa e o que não passa pelo leite materno. Então, você continue aqui acompanhando a gente nas próximas semanas, porque eu acho que está super ligadinho com esse tema, né, Marie? E eu acho que, assim, o recado principal é que, assim, tudo isso que eu falei, que é para você observar, você, mãe, não está sozinha nisso. Seu pediatra tem que estar com você nisso. Então, assim, não aceite aquela situação de, é normal, vai passar. A gente os casos sabe, de cólica, a gente sabe que é assim. Na verdade, às vezes, os colegas não conseguem nem diferenciar ou não se preocupam em diferenciar se é cólica, se é sono, se é falta de alimentação, se o sono não está adequado ou se é cólica mesmo. O pediatra tem que ajudar você a diferenciar qual é o problema e, se for cólica, precisa de tratar. Porque não é só maturidade intestinal, como eu tinha falado. Tem uma inflamação. A gente quer que a criança desenvolva com o seu potencial máximo de desenvolver. A gente não quer uma coisa atrapalhando, uma inflamação, né, atrapalhando. Marie, o sinal vermelho, ele acende ali quando tem aquela questão que você falou que é do cocô, né? Se não tiver aquele sinal do cocô gelatinoso, com traços de sangue, muito provavelmente
é questão mais voltada para gases e muito estresse. Provavelmente, mas também não é uma certeza absoluta. Por isso tem que fazer o teste, né? Eu tenho crianças que tiveram cocô ótimo, mas tem outros sinais, assim, indiretos, de irritabilidade, de comportamento, de sono, de desenvolvimento até de relacionamento com seus pares, com seus pais, né? Que você vê que está alterado, tem uma coisa errada. Essa criança não está bem. Então, assim, vocês têm que contar com a ajuda do pediatra e tem que questionar. Ah, mas qual é a causa? E se for cólica, a gente precisa tratar, claro. Aí tem que fazer um teste, né? Com 3, 4 meses vai melhorar? Vai melhorar. Por quê? Porque a maturidade intestinal vai chegar. Antes a gente achava que era só maturidade intestinal, mas a gente sabe que não é. Então, assim, esperar crescer para melhorar é complicado. É uma medicina dos anos 20, não é uma medicina do século 21. A medicina do século XXI é intervir naquele momento para que nada atrapalhe a evolução dessa criança. E não simplesmente esperar, daqui a 3 meses vai passar, mãe, fica tranquila. Mas o cocô tá verde, tá com muco, tá com catarro. É assim mesmo, tá tudo bem. É o que eu mais pego. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. A gente quer fazer uma medicina do século XXI, que essa criança esteja bem tratada, até para receber as vacinas, que foi tema de outro programa que a gente fez. A criança tem que estar bem. Então, não aceitem simplesmente, é normal, é assim mesmo, vai passar. Vai passar, mas eu não quero que passe esse tempo desse jeito. Vamos entender qual é a causa e vamos intervir. O seu pediatra precisa te ajudar. Você não tá sozinha nesse momento. Perfeito, Marie. Muito bom. E você, ficou com mais alguma dúvida em relação a esse tema? Compartilha aqui com a gente, conta a sua história, né? Manda a sua dúvida, compartilha esse vídeo com alguém que pode estar precisando dessa informação. Vamos trocar ideias, né? Eu acho que é isso. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para acolher. E aí a gente se vê na semana que vem com mais assuntos, muitas coisas legais. Muitas polêmicas que a gente gosta. É isso, estamos aqui e estamos junto para tudo, né? É isso aí. Um beijo grande e até semana que vem. Até a próxima.